Olha, o resultado da pesquisa de intenção de voto do Datafolha, publicado neste sábado último, causou grandes danos às relações de Lula com seus assessores. Lula, dizem, está desesperadamente impaciente, insatisfeito, rabugento, ranzinza, chegando a ameaçar desfazer equipe, isso e aquilo. Culpa todos, menos ele próprio, menos a Janja. Culpa até a Paca foi culpada. Mas ele não vê nenhum defeito no governo, nas práticas, não é? E a coisa está sobrando para geral. Vamos ouvir aqui um pouco dessa matéria da CNN Brasil para entendermos um pouco do ânimo. Olha, não só os próprios números de intenção de voto, que colocaram o Flávio no segundo turno numericamente à frente do Lula, mas outros dados que a pesquisa traz, e a pesquisa do Datafolha está longe de ser a mais confiável, ao contrário, dá para se ver, e depois nós vamos analisar, mesmo que por cima, os objetivos dessa pesquisa. O que os números nos dizem de quais sejam os objetivos dessa pesquisa. Eles não dão ponto sem nó no Datafolha, hein? Cuidado com isso. Bom, mas há, por exemplo, os números que a pesquisa publicou em relação à avaliação negativa que a população faz do Lula, 40 e tantos %, e positiva apenas 20 e pouquinho %. É um desastre. Vamos na sequência aqui, vamos ouvir. Vamos conversar com a nossa analista, Larissa Rodrigues, que vai me acompanhar aqui na tarde deste sábado. Que legal conversar com você, Larissa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Renan. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Que legal. Olha só, vamos fazer uma análise, né, dessa pesquisa Datafolha fresquinha, Larissa. Mais uma pesquisa, olha só, que liga, na sua opinião, um sinal de alerta para o governo. Como é que a gente consegue analisar? Está pressionando, inclusive, o ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira? Exatamente, Renan. A gente percebe que é a primeira vez, pelo menos nessa pesquisa Datafolha, que Lula aparece numericamente abaixo de Flávio Bolsonaro. Nos últimos cenários, Flávio foi crescendo, mas Lula sempre estava à frente, nem que fosse por poucos pontos. Havia uma expectativa, segundo fontes com quem eu conversei hoje, de que pelo menos essa pesquisa trouxesse uma estagnação. Ninguém esperava que Lula estivesse melhor, mas não que Flávio viesse a crescer e que chegasse a aparecer numericamente à frente do atual comando do Palácio do Planalto. Está tendo ali, Renan, muitas críticas ao atual secretário de comunicação, o Sidônio Palmeira. A gente percebeu isso na última reunião ministerial. Gente, o Sidônio Palermo não é assim um exemplo de grande inteligência publicitária, embora esteja ganhando muito dinheiro, mas o Brasil é assim, muitas vezes é o QI, é quem indica. Agora, quando o produto é ruim, isso é o jargão básico da publicidade. Quando o produto é ruim, difícil de vender o produto, hein? E este governo é muito ruim. Agora, culpar só o Sidônio Palermo por isso, não dá. Inclusive, o então ministro da Casa Civil, né, ele fez críticas no microfone ali, todo mundo percebeu, porque era uma parte que estava sendo acompanhada pela imprensa, dizendo que tinha muita coisa acontecendo que isso não aparecia. O que eu escuto muito, inclusive, é de que Lula não consegue entender, segundo esses aliados, o porquê que não está melhorando as coisas nas pesquisas e que procura sempre responsabilizar alguém. E é normal nesse governo Lula que a responsabilidade caia em cima da comunicação. Em um último evento, a gente viu trouxemos isso também no final de semana passado, de que o Sidônio ia lá no ouvido do Lula, cochichava e falava: presidente, fala do Pix, né, que eles estão apostando em alguns temas que pode melhorar essa popularidade do presidente da República. Outro detalhe também é de que está tendo uma tentativa de contratação de influenciadores, de pessoas de conhecimento do público, atores e atrizes, para tentar uma identificação do eleitorado com os projetos que estão saindo do papel do Lula. Não se imagina que Sidônio vá ser tirado do cargo faltando tão pouco tempo para o fim do mandato, mas que pode ter algum marqueteiro.
Mas o Sidônio vai fazer a campanha eleitoral do Lula também, né? Ô Sidônio, 2022 foi fácil. O que se tinha era amigos. Agora não sei, Sidônio. Entrando para ajudar, porque Lula continua sem entender, segundo esses aliados, o porquê dessas pesquisas, muito mais essa estagnação, do governo, do que de fato um crescimento de Flávio Bolsonaro. Renan. Larissa Rodrigues trazendo para a gente uma análise do que esperar, né, desse sinal de alerta aí na campanha do presidente Lula, enfim. Larissa, daqui a pouco a gente conversa que não está muito de conversa, é o Lula. Essa história de culpar o setor de comunicação do governo, que é multimilionário, na verdade chega a ser bilionário, tanto de grana que essa Secretaria de Comunicação tem e tal, esse governo gasta tanto tentando... a narrativa. O Lula disse, não adianta mostrar o que nós fizemos no governo. Não adianta mesmo, porque ele não fez nada, e o que fez foi de ruim. Nós temos que ganhar na narrativa. Mentira, narrativa na cabeça de Lula é sinônimo de mentira. Quantas mentiras vamos conseguir emplacar? Ao que parece até agora nenhuma. O governo está derrotado enquanto governo e esta tentativa, talvez, do Luiz Inácio de sair candidato à reeleição é muito complicada. Por isso que muitos já dizem que ele irá desistir. Vamos acompanhar essa semana. Gente, o Datafolha, claramente, quando há um cotejo, uma comparação entre essas metodologias do Datafolha, esses resultados que o Datafolha traz historicamente, esse ano não é diferente, um pouquinho só diferente, porque o Datafolha está vendo que não dá para fabricar tanto superficialidades vindas supostamente da cabeça do eleitor neste ano. Então está tendo que se corrigir muito rápido, diferente do papelão que fez em 2022, onde faltando 2, 3 semanas o Datafolha ainda colocava o Lula à frente de Bolsonaro 16, quase 20% às vezes. E na última semana teve que correr, e na sexta-feira da última pesquisa publicada, quinta, sexta-feira, colocar Lula à frente 4 pontos. Historicamente, institutos de pesquisa, principalmente os institutos de pesquisa mais badalados, são instrumentos de perfídia eleitoral. São instrumentos de manipular de maneira absurda e desonesta a opinião pública, a formação da vontade eleitoral do eleitor. É isso que tem ocorrido. Só que o cenário deste ano é bem diferente. Bem diferente. Mas mesmo assim, a data foi-se. É difícil mudar a embocadura tão rápido. Se de um lado não tem coragem, não tem como inflar os números para o Lula, tem que agir de outra forma. E ainda perniciosa e perigosa. Preste atenção que eu vou explicar. Por exemplo, eu dizia, os outros institutos, vários outros institutos, apontam realmente uma tendência muito descolada, ou seja, uma tendência de que a eleição entre Flávio e Lula é a eleição polarizada realmente, a tendência de que Flávio vai se descolar cada vez mais numericamente, superando, pode ter certeza, a partir dessa semana que começa a segunda, 13 de abril, as pesquisas que vão sair vão começar quase todas a descolar o Flávio à frente do Lula, inclusive superando a margem de erro. Ou seja, em números percentuais haverá um aumento dos números percentuais de Flávio à frente de Lula. Está claro. E não se coloca, e não vai se colocar as outras, entre aspas, opções da direita, fecha aspas, empatados com Lula. E esse é o detalhe e a maldade do Datafoice. Vocês notaram que o Datafoice, vulgo Datafolha, odeia os bolsonaros, o Grupo Folha é dono do Datafolha, assim como é dono da Folha, etc. O do UOL, odeiam o Bolsonaro. Os bolsonaristas, eles gostam da degenerescência. O Datafolha, nessa última pesquisa publicada no sábado, coloca não só o Flávio,
Mas cria lá uma pantomima e coloca o Zema e até o Caiado empatado tecnicamente com o Lula. Ou seja, eles persistem sabotando a candidatura do Flávio, persistem em tentar, por meio das pesquisas do Datafolha, persistem na tentativa de colocar que há uma equivalência entre Flávio e as outras, aspas, opções da direita, fecha aspas, que o Flávio pode ser expelido se o PT conseguir emplacar um suposto escândalo contra o Flávio, e está ali como Step e o candidato da mídia, estão colocando o Zema, mas só para colocar, só para tentar colocar a mosquinha azul na cabeça do Zema, para o Zema não aceitar ser vice do Flávio. O candidato mesmo, pessoal, do sistema, sabendo que o Lula está fraco, e que até o Lula pode desistir, colocar o tal do Camilo Santana para substituí-lo, mas o candidato do sistema é Ronaldo Caiado. E olha que maldade com o eleitor fez essa pesquisa do Datafolha, colocando Caiado, um ilustre desconhecido fora de Goiás, mesmo estando aí, mesmo já tendo concorrido a uma eleição em 89 e tal, o eleitorado muda, vai se renovando. Ninguém conhece o Caiado. Ninguém conhece essa Caiado, amigão do Gilmar Mendes, da dona Guelma Mendes, frequenta a cozinha do Gilmar Mendes, ofendeu Bolsonaro no meio da Panda. Vocês sabem do proceder do Ronaldo Caiado durante a Panda, não é? Pois é. O candidato do sistema é o Caiado. Abram o olho. O Datafolha está... E o próximo Datafolha certamente vai colocar Flávio bem mais à frente do Lula, porque a tendência é que as pesquisas todas comecem a revelar a realidade. O Flávio está bem à frente do Lula e o Lula está bem atrás do Flávio, caindo muito. Então, à medida que, de fato, a campanha começar, as confirmações das chapas, etc., antes disso até, provavelmente, meados de maio, final de maio, o Lula desistirá. Camilo Santana será o candidato do PT, anotem aí. Não tem condições de ganhar. Quer que prepare o sistema todo e para cima do Flávio, para tirar o Flávio da candidatura, ou desidratar a candidatura do Flávio. Vamos ver se eles conseguem. Todos vão tentar vitaminar a candidatura do Caiado, que é um candidato. Se o Tarcísio de Freitas, nós chamávamos aqui de cavalo de Troia, o Ronaldo Caiado é o candidato a ser mulão de Troia. Vocês sabem, o mulão de Troia. O Nicolas é o potrinho de Troia. Vocês viram, Francisco se irritou muito quando eu estou analisando essas últimas pesquisas que enterram o Lula. O Francisco disse, cesse a sua maldita, disse assim, nos outros vídeos eu esqueci de colocar. O Francisco disse, cesse a sua maldita bocarra, comentarista. Vejam vocês como está o mundo. Coloquem aí também, cesse a sua maldita bocarra, Francisco. Escrevam aí todos aí, se você chegou ao fim até o final desse vídeo. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição. Por favor, compartilhe, comente. Se aparecer o botão hypar, clica no botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até a aba Seja Membro. Clica lá, descubra como é que funciona, torne-se membro do canal, o canal precisa de você. E os já membros, confirme sempre a renovação da membresia. Vamos juntos.